povinho que tem mania de subir em púlpito e começar a meter o pau no pecado dos outros, começar só a falar. Quando você vê um pastor, um pregador que mete o pau nas vestes da irmã, ele é adultério, é não sei o quê, pode puxar a vida dele lá que você vai achar podres e mais podres. Tem experiência disso daí, experiência. Eu frequentei uma determinada igreja que o chefão, né, que já faleceu, ele pregava tudo, contra adultério, contra tudo, e ele cometia adultério. Aí um dia que os familiares descobriu, pegou no flagra ele em plena reunião, dentro do banheiro com a tesoureira, né? Aí ele expulsou o genro junto com filha e tudo, né? Aí depois ele fez aquela chantagem. Filha, larga dele, senão você vai perder todos os seus direitos. A herança. Aí essa de Itacuja filha divorciou do ex-marido, né? Porque é gananciosa. Divorciou, mas não fez as pazes com o pai. Aí quando o pai faleceu, no dia seguinte ela já estava lá no púlpito pregando. Era de outro ministério, não ficou de prova nem nada. E até hoje ela vive lutando para ser a dona, a chefona do ministério. Então hoje ela vive atacando o sobrinho, atacando o irmão, atacando o cunhado e tá dando uma de santa, porque eu acho que uma pessoa que deixa de tingir o cabelo porque faz um tratamento de um problema que tem no intestino, não vem a ser o caso de ser santa. Ah, não pinta cabelo, é igual a Nadir, não pinta cabelo. Mas tem coisas por trás que precisa ser levantado e a verdade vai aparecer. Quando era casada com um ex, metia chifre no ex e subia no púlpito e cantava, tinha um cabelão, andava toda decente, dizia santa, que de santa não tem nada, uma pessoa gananciosa, invejosa, que só pensa em derrubar os demais. Antes mesmo do Tenório falar assim, meio que por cima, com respeito que o Davi Miranda morreu sozinho, que ele estava separado de casa da irmã Irini, né? Que ele não era separado oficialmente para não prejudicar o ministério. Mas ele era separado desde quando houve a briga do pega para capar, da reunião familiar que eles tiveram, juntamente com tesoureiros de algumas igrejas, né? As comuns, né? Que eles falam. E aí, quando foi pego no frago, quem pegou Davi Miranda no ato sexual, traindo lá a irmã Ireni, junto com a Jarizete, lá no banheiro do prédio administrativo. Quem pegou no fraga foi Davi Miranda Filho, e foi ele quem falou para mim. Isso vai sair tudo no livro do Sérgio Sora, e eu vou adorar, vou amar, tá? Porque a verdade vai ter que aparecer, vai ficar escondido até quando isso? E aí o que aconteceu? Davi Miranda Filho pegou no flagra, né? Assustou. Assusta, qualquer um assusta, porque um homem que prega tanta santidade, um homem santo, de uma igreja santa, do pé santo, tudo santo, e assim ser pego assim no fraga pelo filho. Aí o Davi Miranda, filho, ainda comentou comigo que tentou abafar, mas não deu, porque e outra, o Sérgio Sora estava no segundo andar, não era no terceiro. No terceiro onde era a reunião do prédio administrativo da sede mundial. E eu tô falando isso aqui também porque quem trabalhava lá na época já faleceu, é uma tal de irmã Luzia. Ela foi minha vizinha, ela era solteira, não tinha filho, nada, uma morena que foi até o Daniel Miranda que arrumou esse emprego para ele na época do Borges, do presbítero José Borges ainda, faleceu há muitos anos. Então é um babado muito, sabe? É um babado grande. E as pessoas de hoje em dia que congregam lá não sabem dessas coisas e quando ficam sabendo, fala que é mentira. Mas a hora que sair o livro do Sérgio Sora, eu quero ver como irão se esconder. Porque na hora do ato lá que o Davi Filho pegou o pai no ato com a Jarizete lá, a de Cubatão. Eu sei que ela é de Cubatão, ainda mora lá em Cubatão. Quando foi pego lá,
O Davi tentou abafar, mas o Lorival já apareceu, a Débora foi aparecendo e não teve como ele esconder mais. E para o ministério não despancar, Davi Miranda na época ficou mais de 15 dias sem pregar. Aí inventaram no púlpito que Davi Miranda estava descansando um pouco, porque ele não tirava férias, porque isso e aquilo. Aí, voltando, né? Retornando ao que eu estava falando. Aí, quando teve aquele fuzuê todo, o Sérgio Sora estava no segundo andar, e isso aconteceu no terceiro. A Ireni ficou em desespero, a Ireni gritou o Sérgio Sora. Estou contando uma história que vai estar no livro, tá? Do Sérgio Sora. Eu não estou aumentando, eu posso até deixar de falar algo mais porque eu não sei. A Irene chamou o Sérgio Sora saiu do segundo andar, subiu pro terceiro, quando chegou lá, porque a Irene espalhou, né? Aí virou aquele fuzuê, o Sérgio Sora foi fazer o quê? Conversar, e nessa que ele foi conversar, teve um fuzuê lá entre o Davi Miranda e o Sérgio Sora. E o Sérgio Sora não aceitou ali. Ninguém aceita, né? A filha não aceitou. E ficou tudo em cima ali. Já jogou a mulher de prova, né? A mulher entrou de prova, mas o Davi Miranda não entrou de prova. Ele ficou 10 dias, que para a igreja ficou parecendo que ele tirou 10 dias de férias. Falaram que era essa época aí que aconteceu isso aí, eu frequentava lá. Então, o negócio é muito mais complicado do que as pessoas acham. Quem conviveu ali dentro, quem entrou ali com 5 anos de idade e saiu de lá com 38, no meu caso, né? Eu congreguei lá um bom tempo. Então eu vi as barbaridades dali. E depois que eu saí, mesmo assim, depois que eu saí, eu ainda fiquei sabendo das coisas na igreja, tudo, como esse ocorrido, porque eu tinha contato, né? Você lembra que antes nós tínhamos o tal do Orkut e o MSN? Então, eu conversava no MSN, conversava com Daniel Miranda, Davi Miranda Filho, né? Eu tinha contato. E conversava também com mais duas pessoas no MSN, que era o Levi Muniz, que na época era afastado da IPDA, só que hoje ele está lá lambendo o rabo deles. E mais uma outra pessoa também, que ela não é famosa, né? Que ele diz, uma tal de Sandra, de lá do Rio de Janeiro, que era bem chegada, então tinha muito acesso a ela. E essa Isabelzinha que trabalhava no prédio, no setor administrativo, ela lia as cartas da Ireni, do programa da Ireni. Então, é muito complicado a gente sair falando assim, né? Mas hoje em dia você vai contar para uma pessoa que acabou de entrar na igreja, batizou aí tem 2, 3, 5, 6 anos, eles não acreditam. Mas a verdade vem vindo aí. Até fevereiro, o livro da biografia do Sérgio Sora vai sair. Esse detalhe eu já exigi, já falei para ele. Eu falei, coloca o detalhe. Não vai cobrir nada, coloca o detalhe. Ah, mas vai ser processado, não importa, coloca no livro, porque a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Ah, mas o Davi Miranda adulterou com a própria mãe, falou que ele adulterou, e falou de mais pessoas também que adulterou. Então, eu vou falar um negócio franqueza para você. Fica difícil crer nesses pastores que pula, grita, faz o escambau no púlpito, sabe? Então eu fico meio que. Porque muitas pessoas gostam de atacar um pastor porque ele fala alguma coisa assim que ofende, né? Mas eles deixam de saber, às vezes, o que um pastor que se acha tão santão lá no púlpito, que só mete o pau nas vestes do povo, mete o pau, vai lá analisar, vai lá, verifica, fuça a vida desse cara pra ver que vai achar podres e mais podres. É igual esse Samuel Mariano. Samuel Mariano aí, ó, fazia tanto bem lá no Nordeste, construía casa para quem não tinha, levava cesta básica e faz não sei o que e não sei o que. Olha aí, os podres dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Todos nós somos pecadores. Eu não estou aqui falando dos outros. Eu também tenho meus defeitos. Eu também tenho. No passado, agora, eu não sei, amanhã, a gente falha, a gente tem. A gente comete falhas mesmo, né? Mas eu não vivo no púlpito pregando, esculhambando a vida dos outros, falando
que Jesus liberta, porque tem que ser santo, tem que orar, porque eu me santifico, eu isso, eu aquilo. Tem que tirar esse eu, gente. Nós somos todos iguais. Nós somos pecadores. Agora esse povo fica no púlpito esculhambando a igreja às vezes dos outros, igual o Davi Miranda quando ele subia no púlpito, várias vezes dia de quarta-feira que eu fazia campanha, que era o dia da minha folga, eu folgava o dia de quarta, e eu na quarta-feira eu podia ir na sede mundial dia de quarta e domingo, e às vezes na segunda à noite ou terça à noite, eu escolhia o segundo ou terça, então eu não tinha lá aquelas folgas, mas eu congregava na sede mundial, até comecei na Conde de Sarzeda, eu era criança, quando os meus pais saíram do espiritismo, né, do candomblé, e foram para lá. Eu acho que eu já contei esse detalhe para você, porque minha família foi parar lá, porque eu tinha lepra, eu sofria lepra nas pernas, né? Então, minha família foi para lá, minha mãe era possessa, meu pai também, e um irmão meu por parte de pai, do primeiro casamento da minha mãe também, que já faleceu, né? Então, a história é essa. A verdade tem que ser dita. E eu sei tanta coisa da família Miranda que acho que se eu colocar a boca no trombone eu vou ser processado. Então, André, tem um outro algo também que eu estava aqui relembrando. Você se lembra, há muitos anos atrás, eu acho que há uns 18, 20 anos atrás, quando o missionário Davi Miranda e os demais pregadores na sede mundial, eles faziam aqueles cultos para lotar a igreja, para fazer aquela reunião e pedir para o pessoal dar oferta, pagar os dízimos, colocar tudo em dias, vendia revista, fazia aquele show dentro da igreja. E o Davi Miranda pedia e falava que a igreja estava sem dinheiro, que estava atrasado os aluguéis das rádios e que os membros da Deus e Amor iam ficar sem o programa Voz da Libertação no ar. Fazia aquela lavagem cerebral nos membros, né? Até eu mesma caí nisso daí na época, né? Depois eu fiquei sabendo de um próprio irmão que trabalhava lá dentro, o Eliseu. Eu nem sei notícia dele hoje, eu sei que ele morava em Guarulhos nessa época. Um Eliseu bem moreninho. Ele era casado com uma integrante de uma banda da sede mundial, um tal de Osana. Então, esse irmão Eliseu contou pra gente o seguinte, que quando Davi Miranda ficava em desespero pedindo dinheiro e falando que os programas da rádio iam sair do ar e que a igreja não tinha dinheiro para pagar nem a conta de luz e que estava, não era isso a realidade, era uma mentira. Era porque o Daniel Miranda, sabe que ele tinha envolvimento, mexia com tudo isso. A gente não tem nem como ficar explicando muito. E aí, quando os advogados, né, pediam para defendê-lo na justiça, era muito dinheiro. Então, Davi Miranda entrava em desespero e saía falando isso no púlpito, mas para arrecadar dinheiro para livrar o Daniel Miranda da cadeia, para não ir preso, porque ele já chegou a ir preso. Você lembra daquele político que trabalhou com Feliciano na época daquela Patrícia Leles, aquele rolo que deu, aquele cara que ferrou lá o Feliciano dispensou ele, eu não sei se ele era assessor do Feliciano, acho que era, um policial aposentado, o tal de Bauer, se você lembra dele, de Guarulhos também, o Bauer. Então, esse Bauer aí, uma vez, ele soltou uma gafe legal. Teve uns áudios na época da investigação dessa Patrícia Leles aí, que caluniou o Feliciano aquela vez. Ele falou que o Davi Miranda entrava em desespero, pedindo oferta no púlpito para defender o filho de ir preso. E tá essa situação. Ah, as pessoas podem falar, mas tá louca, tá louca. Não, eu tô falando uma coisa que eu sei, né? Uma coisa que eu sei, uma realidade. Eu congreguei na sede mundial. Gente, eu tinha o meu filho mais velho que vai fazer. O meu filho mais velho, que tem 32 anos hoje, ele era de colo na época. Olha para ver como faz tempo essa sacanagem na sede mundial. A época que Santana era carrão,
Santana quanto, era um carrão. Ninguém tinha um carrão. Eu me lembro perfeitamente, não foi ninguém que falou. Eu contemplei no estacionamento da sede mundial antiga, lá no tal do Estúdio C, lá onde eles queimavam os envelopes de voto, depois que eles retiravam o dinheiro, eles queimavam dentro de tambores. Eu vi dentro do Santana quando desceu, entrou no estacionamento e desceram o Davi e o Daniel Miranda. Quando eles desceram, fecharam o carro, tudo certinho, o vidro era transparente do carro, né? E eu olhei lá dentro. Quando eu olhei, eu vi no banco CDs de cantores do mundo. Ah, eu olhei, eu até assustei. Chitãozinho e Chororó. Olha só, eu me lembro, eu não sou nenhuma burra. E outros mais. Então aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha que o meu neném, o meu caçula, o meu caçula não, o meu filho mais velho tem 32 anos. Ele era bebê, já não tinha nenhum ano no meu colo. 31 anos atrás. Eu contemplei isso. Depois, outra vez, um Escort Hobby marrom parava lá no estacionamento, que eu ia muito no estacionamento porque eles vendiam as coisas lá fora, né? Não, a igreja não tinha lanchonete. Então era tudo na rua. E eu fui para a rua. Isso aí meus filhos já estavam andando, meu filho já estava andando, né? E eu fui lá para comprar uma pipoca para ele, que ele estava chorando pedindo. E quando eu saí, eu procurei a banca de um pessoal que eu conhecia. E um Sport Hobby marrom, aqueles Escort antigo. Ah, aquela antigo que não existe novo, né? Antigo, né, Carpano? E o meu filho pediu pipoca e eu fui aí, eu vi na entrada principal, que só entrava os grandões lá para a parte de trás, né, como diz, a parte traseira da igreja, né, os fundos, que era só eles que entravam por ali. Então eu fui por trás, porque eu fui comprar pipoca numa banca de um pessoal que eu conhecia, que era da Assembleia de Deus. E eu contemplei aquele escort que parava e o Davi Miranda, neto, Davi Miranda, filho, foi até lá e jogou muito dinheiro. Eu vi o dinheiro já contado. Sabe o dinheiro quando você dobra ele, separa e passa elastiquinho? Muito dinheiro. E outra, Davi Miranda pagava é, escola de futebol para os dois filhos, para o Davi e para o Daniel, para eles serem jogadores famosos. Davi Miranda era São Paulino, fanático, tá? Proibia todo mundo de assistir futebol, se lascar, sabe? Fico revoltada com um negócio desse, porque eu criei meus filhos numa restrição tremenda, e hoje eu pago o pato. Então eu sou revoltada com esse regulamento deles, sabe? Eu não tenho raiva da igreja em si, eu tenho raiva do que eles faziam a gente fazer, as cagadas da vida. Porque eu privei tanto meus filhos de tantas coisas, só que eu não obedecia 100% às doutrinas deles, não. Eles proibiam a gente depilar, proibiam a gente usar calça. Eu usava calça, trabalhava e eu não tinha como trabalhar de outro jeito. E me proibia. Eu parava as pontas do cabelo. Sempre gostei de cabelo longo, mas parava as pontas dos meus cabelos. Por que não? Dia de Santa Ceia, eles faziam a gente soltar cabelo. Eu vou contar a verdade. Eu fiquei muitos anos na Deus e Amor. Só que eu não seguia nada à risca. Dizer a verdade, eu nem participava de ceia direito ali. Porque eles faziam a gente soltar cabelo. Só que eu vivia de cabelo solto direto, né? E o cabelo parado das pontas já não deixava, não dava ceia. Um saltinho não dava ceia. Agora hoje eu vejo um tanto de capivara lá com salto que não aguenta nem andar tomando ceia, fazendo tudo. Então isso aí ficou vergonhoso pro Davi Miranda. É muita vergonha pro Davi Miranda. Então eu acho, é muita sacanagem essas coisas, sabe? Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. Adianta você andar com um saião lá embaixo, um cabelão, tudo desbenguelada e por dentro, como que você é? Às vezes é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que compra e não paga, né? Às vezes é uma pessoa que só deseja o mal. E quem é que consegue ver a pessoa por dentro? Somente Deus. Então, é muito julgamento. É muito julgamento. Eu lembro de um tal de Humberto Ramos, lá da sede mundial, que era um chegadão
do Davi Miranda, aquele cara julgava todo mundo pela aparência. Você chegava para passar na corda para tomar a ceia, eles já vinham, não, você não pode. Ah, você tá de saia jeans, você não entra. Vá se consertar, irmão. Ó, você não pode. Gente, eu cansei de ver aquilo. Se naquela época existisse celular, né, que o celular já estava fazendo o lançamento já bem depois, mas se tivesse celular tinha muita coisa hoje para provar, né? Mas eu não sou nenhuma leiga, não. Eu sei de muita coisa ali, gente. Pelo amor de Deus. Até na época que aconteceu aquele caso do Guilhermino, que abriu processo contra a igreja, é, você vê que foi provado e comprovado que Davi Miranda pagou uma turma lá para tirar a vida do Guilhermino. Gente, isso daí ficou. Puseram um pano em cima, cobriu tudo. Eu não vi ninguém falando que Davi Miranda ia preso, nada. Quer dizer, o dinheiro vale tudo. O dinheiro do povo, o dinheiro dos fiéis. Coisa que eu tô falando para você só, mas é muito chato isso.